Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Gerador de conhecimento. Nosso programa é oferecido de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7h50. E logo após isso, o programa, a gravação fica disponível no nosso canal do YouTube, @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo, onde você pode acessar, né, todo esse conteúdo. Praticamente é uma aula prática para a vida, para você poder colocar em movimento e começar a mudar as coisas, né? Tudo que existe, né, é porque veio daquilo que não existe. De alguma maneira ele se criou, ele veio para cá, né? Todo excesso do ver inibe o crer. E hoje as pessoas, tudo é visível, né? É muita, como é chamada, de informação, né? É muita informação, é muita coisa. E as pessoas veem muita coisa, né? Então aquilo mexe na cabeça, na mente, no pensamento das pessoas o tempo todo. O tempo todo estão aí recebendo, sendo bombardeados, né? Mesmo querendo ou não querendo, né? Porque você pode até se isolar, ficar quieto, quieta, mas vem alguém falar alguma coisa, você viu e tal, não, eu estava olhando, quando eu estava vendo, sabe, aí eu vi um vídeo, então, não sei o que lá, aí você entra num elevador, tem lá uma tela, todo lugar, né, você vai hoje almoçar, vai numa padaria, onde você vai ter uma televisão ligada, é isso, né, existe sempre uma distração, né. Então esse excesso de estar vendo as coisas, né, ele começa a atrapalhar, né. Todo o material que eu coloco como prosperidade, abundância, a cartilha do alquimista, né, dinheiro, empreendedorismo, todo o excesso apodrece. Tudo aquilo que é demais estraga, apodrece, não tem como você utilizar, né? Tudo tem que ser na medida exata, né? Tem que ser importante e não útil, né? Para você poder estar colocando as coisas no lugar devido, né? Porque com excesso de coisas você não tem como colocar tudo num lugar só, não cabe, né? Mesmo a cabeça ela não consegue processar tudo isso, a mente, o pensamento, enfim, não importa, né? Os nomes, os rótulos, a verdade é essa, né? Eu venho falando para vocês sobre a aplicação da presença, né? A presença é um poder da luz que nunca falha. E essa força, essa luz, né? Ela não conhece caminhos opostos, só uma direção, né? A criação e a realização. Quando você começa a se aquietar um pouco mais, tomando cuidado com as contaminações externas, né? Como eu falei para vocês sobre as mensagens, as pessoas, né? Fofocas. E é interessante que a pessoa às vezes tem uma ideia firme de uma coisa ou de uma pessoa, né? E alguém vem e fala alguma coisa. Pronto, a pessoa mudou totalmente. Ah, é mesmo e tal. Então, de repente, uma pessoa ela começa a crescer na vida, fala, aquele ali, sei lá o que está fazendo, né? Porque não sei o que, tá aí. Meu, o cara trabalha quase que 24 horas por dia, tá ralando para crescer, mas o outro que não faz nada, ele não quer ver o outro crescer. Então, ele vai falar alguma coisa, né? Ou como ele não consegue, não tem a capacidade, né? Como uma pessoa não tem nada na vida, né? Não constrói nada e fala, eu sou desapegado. Não, você pode desapegar de uma coisa que você tem. Se você não tem, vai desapegar de quê? Então é muito fácil falar, eu sou desapegado,
por não ter capacidade de gerar alguma coisa diferente, né? Então, todo o conhecimento, né, que é disponível ao humano é de crescimento. Tanto é que o humano, ele cresce. Ele nasce, cresce, né? E ele não para de crescer. Ele cresce no tamanho, forma, física, mas cresce na vida. Essa é a ideia, né? Saber mais, aprender mais, fazer mais coisas, enfim, crescer, né? Então aquele que às vezes não busca, não se mexe, se acomoda, né, ou está encostado em alguém, alguma coisa, vai falar do outro que consegue. É claro, isso é natural, né? É uma propriedade, né, do humano criticar, né? Julgar. Então tudo isso vai levando essa pessoa para o buraco, né? E levam outros juntos, porque às vezes alguém cai nessa conversa, cai nesse julgamento também, né? E, enfim, mas foi o cara que falou, não importa, você aceitou a conversa, você caiu na armadilha, né? Então não existe a questão, a ignorância protege, isso não existe. A ignorância é um buraco escuro, né? Onde deixa de se realizar muitas coisas. Às vezes uma oportunidade, uma coisa que vem para você sendo mostrada, exposta, né? A pessoa vai lá e larga, deixa de lado, né? Porque ela não consegue identificar aquilo que veio, aquilo que aconteceu, né? Então, muitas pessoas perdem muitas oportunidades, né, por não se mexerem, se movimentarem, saberem alguma coisa, ficam encostadas e a oportunidade passa, porque ela vai passar longe da pessoa. Como a pessoa não está próxima daquilo, ela está muito longe, né, mas aquela oportunidade é dela, não é de outra pessoa, né? Então ela passa e a pessoa não capta, né? É como uma pessoa que está ali aguardando alguém, né? Está lá uma rodoviária, uma estação, um lugar, não importa. E ela está demorando, outra pessoa demora, então a pessoa se acomoda ali, sente, mas não conhece a pessoa, vai ter uma ideia que vai chegar com uma roupa tal, não sei o que e tal. E ela está lá sentada, ela pega e senta, está cansada e tal, e aí acaba adormecendo. A outra pessoa chega, olha, procura, também não vê, o outro está dormindo, ponto. A outra pessoa vai embora. E aí, talvez ela viesse trazer uma oportunidade, um dinheiro, alguma coisa, né? Ou até um futuro relacionamento, né? Que seria ótimo para aquelas vidas, né? E aquela pessoa, por estar dormindo, perde a oportunidade. Talvez uma pessoa, por exemplo, que ela tem que conhecer alguém e ela evita conhecer, né? Ela não faz nenhum movimento para isso. E é claro que é dela, é um caminho dela, tá? Se ela tiver uma opção, né, de olha, não quero conhecer ninguém, não quero ter ninguém, beleza, é uma opção dela, né? A outra pessoa que talvez seria destinada para ela, né? Se crer nisso ou não, tanto faz, porque isso é o que existe, né? Então, aquilo fica largado. Se a pessoa ela não faz, né, para procurar, ou mesmo que ela queira, mas ela fica caçando assunto em outras coisas, né, prejudica tanto a vida dela como a vida do outro que deveria estar ali. Então, assim, todo mundo tem não é culpa não existe, tá? Existe a responsabilidade de não realizar aquilo. E é claro que sofre-se uma consequência de não ter feito. Ponto, né? Com muitas coisas que às vezes não deveriam ser feitas e são feitas. Também vai acumular alguma coisa para alguém de alguma forma, né? E se você prejudica terceiros, outras pessoas, aquela carga do outro, ou karma, alguma coisa, também vem para a pessoa que acabou fazendo. Então, estar em atenção, ter conhecimento é a base, né? Mas porque as pessoas não buscam, não é sabido, né? Isso não tem bola de cristal que mostre isso.
Simplesmente as pessoas se atraem hoje por outra coisa, pela materialidade, pela maquinalidade, né? Redes sociais, inteligência artificial, tecnologia, tem muita coisa hoje que chama atenção. Você pode até participar disso, qual o problema? É a vida, é o caminho, né? Ou não, né? Cada um cria o seu caminho, mas você não pode fazer disso a sua vida. Existe todo um processo do universo, né, que é chamado natureza, que te oferece uma coisa maravilhosa, né? Quando você se depara com a natureza, né, quantas crianças hoje que vão crescer, talvez vão fazer a passagem daqui e não conhecem um animal, nunca chegou perto de um boi, de uma vaca, de um cavalo, não tem contato às vezes até com um cachorro, com um gato, com um pássaro, nada, né? Mesma questão de plantas, ervas, a terra, colocar a mão na terra, tudo isso, né, é perdido, tá aí e ninguém dá atenção, ninguém quer saber, né? Estão preocupados com outras coisas. Então o humano, ele vai perdendo, né, a raiz dele, a base, né, a fonte. Então quando o humano ele não dá atenção para a fonte, ele começa a ter situações, né? Porque ele não está reverenciando aquilo que ele é, ele não está vivendo daquilo que ele é, né? E é claro que as coisas acabam não trazendo, né, nenhum tipo de resultado, né? É necessário que nós estejamos aí totalmente atentos a tudo. E é claro, aprender sempre é bom, né? Então, voltando à ideia do nosso programa, esse caminho que a gente está fazendo, né? É trazer para vocês um pouco disso, né? Uma ideia metafísica, para que você possa refletir, né? E não é que é necessário que você estude, aí é o livre-arbítrio, cada um sabe se quer aprender mais ou não, né? Mas pelo menos ter contato com isso, né? Então, no meu ponto de vista, né, na maneira de ver, isso deveria ser ensinado em escola, desde criancinha, para as crianças poderem ter contato, acesso e começar a criar as coisas, né? Trazer para a vida a criação, né? Então, como já falei nos programas anteriores, né, às vezes de passar um monte de lição de casa, um monte de coisa, né? Passar, por exemplo, a ideia de projetos, como é que a gente pode melhorar a condição das pessoas, como é que a gente pode ajudar as pessoas a se alimentarem, como é que a gente pode ajudar as pessoas a alguma atividade, como é que a gente pode, enfim. E às vezes uma criança, né, dependendo da idade dela, por ela ter ainda uma certa pureza, ela pode captar uma ideia, talvez uma ideia original, né, e trazer para cá, né, fazer com que as coisas se realizem de uma maneira diferente. E aí, que é claro, um adulto, alguém pode transformar aquela ideia, mas ela veio para cá, né? E às vezes uma coisa que nunca ninguém pensou. É que você pode falar, como que nesse mundo, como não, tem muita coisa que não, tem ideias originais guardadas, entendeu? Tem que buscar, tem que meditar para isso. E a criança, ela tem uma facilidade com isso, porque a imaginação, ela é aberta, ela não é como o adulto, que ele fala assim, bom, eu não sei o que tem atrás dessa parede, porque eu não enxergo depois dela. Mas uma criança pode falar, olha, atrás dessa parede tem tal coisa. Por quê? Porque eu sei que tem. Pode até ter alguma coisa lá atrás, pode não ter nada, entendeu? Mas ela entende que pode ter, só porque tem uma parede, essa parede não pode segurar. Como na vida, lá na frente, pode haver um obstáculo, que é uma parede. E você não consegue passar por ela. Os obstáculos são para crescimento da humanidade, passar por situações, dificuldades, para poder aprender algo, conhecer pessoas, fazer movimentos, né?
esquentar um pouco a cabeça, né? Bater cabeça, fazer a coisa andar diferente. Senão eles não existiriam, não faz sentido, né? Então, às vezes a pessoa se preocupar com algo, pensar em alguma coisa, é importante porque ela está crescendo, ela está em movimento, né? O que não pode é uma situação que acontece, é tirar você do seu foco. Você tem um foco, um caminho, apareceu um problema. Bom, deixa lá, vamos trabalhar nele de acordo com o que a gente consegue. Então, ali existe e deve existir uma solução para isso. Você veio para cá um problema, do outro lado deve ter uma solução. Então nós vamos encontrá-la. Aí, olha só o negócio, que interessante isso. Ele não tem que olhar para o problema, porque se eu olhar para ele, ele cresce, ele aumenta, porque eu começo a ver mais problema naquilo. Porque eu começo a falar, pô, mas, nossa, aí pode acontecer aquilo, nossa, e se acontecer isso? Bom, se eu olhar para o outro lado, o que tem lá do outro lado? Eu posso não enxergar, mas está a solução. 180 graus, 180 graus, né, daquilo. Então, um arco-íris, por exemplo, né, são 7 cores, e o arco-íris sempre nesse movimento, ele começa num ponto, acaba no outro, né, 7 movimentos. Então, para que eu consiga solucionar esta questão, existem 7 movimentos para realizar, porque está ali a solução. Então, qual que é o primeiro movimento? Bom, a ação, né? Se mexer. Mas eu não posso colocar atenção naquilo. Eu sei que vai solucionar e vou buscar uma solução, mas eu não posso ficar pensando o dia inteiro nesse troço, porque se eu colocar na cabeça, que é o natural das pessoas fazerem, eu vou sair do caminho, de outra coisa que eu esteja realizando. Então tem uma coisa ali acontecendo, né? E eu vou deixar de lado porque apareceu um problema e aquilo morre também. Aí eu criei o segundo problema, a segunda situação, né? Então tudo aquilo que a gente estiver fazendo, você tem que finalizar, começo, meio e fim, né? E aquela situação que surgiu, eu estou de olho nela, mas não estou integral, não estou olhando para ela. Eu sei que de alguma maneira, aí vem a certeza, né? Mesmo não tendo, é necessário tê-la para poder realizar. E vou olhar para o outro lado. Simples assim, né? Então o que acontece, né? O primeiro movimento eu fiz, né? E o segundo movimento? Bom, e aí as coisas vão se desenvolvendo, né? É necessário colocar a ação direta naquilo e buscar os meios para solucionar. Caso você não tenha um caminho, né? O que se faz, né? Você vai meditar 12 minutinhos, senta no canto lá e vai fazendo. Medita hoje, amanhã, depois. De alguma maneira, né, as coisas começam a se realizar e trazer resultados para você, né? As coisas começam a se desenvolver de uma forma que o resultado ele vai ter que vir, né? Então você tem lá o primeiro, o segundo, o terceiro estágio, você não sabe direito o que é. O primeiro você sabe porque você deu pontapé no negócio e começou. Pode ser que chegue uma hora que a coisa dá uma enroscada. É o quarto movimento, né? Nós temos que passar pelo quarto movimento que está no meio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então eu tenho que passar pelo quarto movimento, que é o enrosca, onde você fala, puta, acho que não vai dar certo, não vou conseguir, esse negócio não acontece, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e daqui a pouco, pumba, aparece. O quarto movimento, ele vem para testar, e aí a pessoa fala, cara, não vai dar certo. Infelizmente, não vou conseguir, e desiste ali. Às vezes, mesmo na realização do desejo, de alguma coisa, se a pessoa quer alguma coisa, ela está esperando ali muito tempo, né? E ela fala assim, isso não vai acontecer, eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais saber, não vou, não sei o quê, e desiste, larga. E faltava, por exemplo, 15 minutos para acontecer a realização daquilo, receber uma notícia, aparecer alguma coisa, enfim. E ela desiste, ela larga aquilo, ela fala, não quero, não deu certo, não virou. E aquilo ficou basicamente pronto.
E ela largou. Aí que está o negócio, entendeu? O quarto movimento é isso, e aí morre ali o negócio. Se eu vou adiante, eu passo por aquilo, eu vou ter o quinto, o sexto, o sétimo movimento, que é a realização, que é o arco-íris, né? Então, o que nós podemos fazer? Quando você busca uma solução, uma ideia, alguma coisa, vamos lá. Imagina um arco-íris, as 7 cores, ok? Pode ser com o olho aberto, você está dirigindo, está lá o arco-íris, tá? Dentro desse arco-íris, você vai escrever, né, bem grande, preenchendo todo o arco-íris, a presença. Ponto. Beleza. Não importa os lados, mas em uma ponta desse arco-íris está você, ou o problema, ou a situação. Do outro lado está, se estiver você, está lá do outro lado o quê? O desejo. Se estiver o problema, do outro lado está o quê? A solução. Se tiver a situação, né, também vai ter a solução do outro lado. Então, você pode fazer isso aí quantas vezes você quiser, né? Então você se concentra, né, tá aí no seu dia a dia, imagina um arco-íris. Beleza, vamos lá, 7 cores. Não precisa imaginar as cores bonitinhas, imagina que tem 7 cores, né? E eu escrevo agora a presença, porque não existe ausência, né? O que existe ali? A realização, só a realização, né? De um lado, você coloca lá ou você, ou o problema, ou a situação. Do outro lado, a realização, aquilo realizado. Perfeito? É isso. E quando você se lembrar disso, fixa a imagem outra vez na sua frente. Imagem, tá? E aí, naturalmente, as coisas começam a se movimentar. Observa, faz um teste e vê o que acontece. Tá bom? Tudo nesse mundo é muito simples, por isso que assusta, né? E assim, eu estou determinado a manter o programa funcionando, né, em pé, e é necessário, né, a colaboração dos aprendizes, né, os apoiadores, para manter isso funcionando. E até agora está caminhando, né? Tivemos uma turbulência para chegar nesse mês, mas chegamos. Agora vamos para o próximo e assim por diante. Vamos aí solucionando uma etapa de cada vez. Foco, né? Então também, se você gosta, se você crê que é um conhecimento interessante, você pode ser um apoiador também, que está aí nos auxiliando aí a fazer esse movimento crescer, andar, acontecer, né? Vou deixar aqui o nosso WhatsApp, se quiserem perguntar algo, saber alguma coisa, prefixo 11 9 50 25 8364. 9 50 25 8364. Nosso site institutoalmadomundo.com.br. YouTube, @Instituto Alma do Mundo. Nós temos no nosso próximo encontro agora em aula, dia 3, 8h30 da noite, empreendedorismo, né? Então, se fala de tudo dentro desse caminho da metafísica, para você entender um pouco sobre empreender, mas de uma maneira diferente, totalmente fora da casinha, sem muitas regras que existem aí fora, caminhos, enfim, tem um mundo clássico, né, criado, feito, né, mas vamos partir da raiz de empreender, né? Dentro do conhecimento, o que eu posso fazer, como é que isso funciona, né? Depois, no dia 5, as 32 portas da sabedoria, né, que se referem a nossas 32 vértebras, cada vértebra tem um movimento, se constrói dentro disso. Então, assim, um movimento maravilhoso aí, né, para você poder estar vivendo
dentro dessa ideia, conhecer, né, e caminhar cada vez mais. Isso é maravilhoso. Dia 7, né, que é um domingo, é isso, 16 horas, a sala, né? Então tivemos a Páscoa, o Essaque e a sala. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a sala é um grande movimento do Espírito Santo, a maneira da fé, a glândula pineal, enfim, tem uma série de coisas bem interessantes. Movimento muito bonito, né? Acontece dia 7, às 16 horas, que é um domingo, bem tranquilão aí, né? E deixem gravado na sua agenda, e aí você que está aí no Rio também dá para participar, em dezembro, dia 13 de dezembro, nosso encontro do Bom, Belo e Grande, né? O Bom, Belo e Grande retrata sempre, todo ano nós fazemos isso, né? Nós principiamos o primeiro movimento em 2014, né? Praticamente são 12, 13 anos aí nesse caminho, trazendo toda a estrutura, a ideia de 2027, né? Então não é uma adivinhação, uma bola de cristal, não é isso. 2027 é o ano 11, então nós temos que construir mês a mês essa ideia, né? Para que as coisas comecem a acontecer de uma maneira firme, né? E nos traga aí resultados que possamos viver dentro do ano, né, com o nosso ano. Cada humano tem um ano para viver, que ele vai construir ele, né, de uma forma ou de outra, mas o universo ele vai se alinhar assim, pumba, vai acontecer dessa forma, né? Então, se eu conseguir me alinhar dentro disso, eu tenho um ponto a mais, né? Eu estou conhecendo como as coisas funcionam, como todo esse ano mundial ele vai se mostrar através dos números, né? E aí eu consigo me alinhar dentro disso. Fora isso, é muito conhecimento, você aprende muita coisa, né? Tem muita coisa que você deve fazer na virada do ano, né? E é um dia bem importante, que as pessoas fazem basicamente tudo ao contrário, né? E por isso que às vezes aquela esperança toda de realizar, não sei o que, fala, puta, eu faço toda a mesma coisa e não dá certo, né? Sei lá, a coisa não acontece. Então, vem aprender como é que você pode fazer isso acontecer, como é que você pode criar um caminho melhor para você, né? Uma ideia. Então, vai se programando, né? Os convites já estão à disposição também, se quiserem adquirir, né? Toda compra é online e essa aula acontece, é um domingo, né, dia 13 de dezembro, às 9h30 da manhã, é um horário único, né? Só presencial, para que possamos discutir toda a ideia, né, do ano, o movimento, a construção, para que vocês possam principiar de uma maneira muito favorável, né? Então, que cor seria melhor estar usando em tudo, que situação vibra de um jeito, que acontece ali, e aí a gente pode colocar toda uma construção também de uma ideia de um mês a mês, né? E dentro disso fazemos meditação, trabalhamos para o planeta, também para projetar um 2027, né, diferente, sempre, todo ano, por mais que ele seja maravilhoso, que mesmo com tudo que nós vivemos, ele é maravilhoso, sempre é perfeito. E podemos criar isso melhor, né? Então, quando projetamos um ano melhor para todos e compreendemos ele, nós estamos também trazendo uma ideia melhor, superior, para quem não busca nada, para quem não sabe nada, né? Só que esse que não busca nada e não sabe nada, o mínimo que ele tem que fazer é ter pureza no coração dele. Ser uma pessoa que, sabe, não prejudica, né? Não empata. Então, vai ter benefício com isso, né? E aquele que de alguma maneira caminha do outro lado, o problema dele, ele colhe as frutas que ele plantou, né? Estamos aqui falando de conhecimento, de luz, de caminho, para poder realizar um ano melhor para a nossa vida e para muitos, né? Mesmo a questão dos animais, né, dos elementais, alimentos, tudo isso é hiper importante. Está trabalhando, está sabendo, está fazendo para que as coisas caminhem numa ordem mais elevada, né? E nos tragam aí resultados superiores, né? Benéficos, de uma forma
que tudo cresça cada vez mais, né? Se realize e nos contemple, né? Vou fazer agora para vocês alguns apelos, né? Decretos para a gente poder estar alinhando isso e fortalecendo cada vez mais, né? Vamos lá. Eu sou a presença em guarda aqui e consome instantaneamente tudo o que busca perturbar. Que agora mesmo tome posse, produz perfeição, mantém domínio, fica para sempre em guarda, reina o Supremo, agora com poder total, cumpre o plano divino, estabelecido, protegido, sustentado e expandido por toda a eternidade, com tal velocidade, poder, força e ação de Hércules, tal avanço cósmico, avassalador do amor cósmico e vitória do Cristo cósmico e todas as atividades do fogo sagrado, que nada pode parar e nunca está ausente e nunca é tarde. E eu exijo isto manifestado, manifestado, manifestado. Em toda nossa vitória, 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 alcançada agora mesmo. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pelo raio do amor de Deus, pelo raio do amor de Deus, pelo raio do amor de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio azul 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 do grande sol central, pelo raio azul do grande sol central, pelo raio azul do grande sol central. E faça isso hoje, faça isso para ficar, faça do jeito de Deus, faça isso pelo raio precipitante de Deus, controlado e protegido para sempre para ficar, cumprido o plano divino dos amados ascensionados, o jeito dos amados ascensionados em tudo o que fizermos ou contatamos, até que todos sejam ascensionados e harmoniosos. Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou. Os apelos, né, os decretos, eles são colocados aí para poder trazer grandes movimentos, né, benefícios. E assim nós vamos aí realizando cada vez mais aquilo que é necessário. Poderosa presença, eu sou. Carregue, carregue, carregue a nós e ao mundo dos negócios com a substância eletrônica pura da oitava da vida dos bem-amados ascensionados, a secreta estrela de amor e a cidade dourada, para trazer equilíbrio, pureza e perfeição a todos os lugares que tua justiça divina venha à tona. Tome posse de todas as atividades comerciais e compele-as a dar justiça divina a cada humano na terra, que tua glória ardente, alegria eterna, proteção e vitória da ascensão possam vir à tona por toda a terra para a felicidade de todos. Agradecemos a ti por sempre responderes ao nosso chamado instantaneamente, e ele é
eternamente sustentado e para sempre em expansão. Então, quando vamos aí decretando, né, um apelo aqui, outro ali, um movimento, né, ele vai abrindo, fazendo os movimentos necessários, né, para que as coisas comecem a trazer resultados, né? Está vibrando e está lá, né? Vamos dizer que você coloca lá o vídeo do YouTube, né? Você está ouvindo agora, né? Então você põe depois para ficar ouvindo isso, repetir, sei lá. Toda essa vibração, ela vai começando a se instalar de algum jeito, né? Ela vai vibrando também, vai trazendo, é feito para isso. Essa é a ideia, né, do programa, né, que eu sabia já há algum tempo que alguma coisa devia ser feita diferente, não tinha ideia ainda direito o que era, né, porque já tinha feito rádio há um tempo atrás, né, e tudo isso, assim, acaba tomando, né, o que chamamos de tempo, trabalho, né, e saber o que dizer às pessoas, né, como você pode poder estar favorecendo elas de alguma forma. E aí, isso foi indo até que aconteceu, né, e através dos apoiadores, né, dos aprendizes, a gente está conseguindo manter isso funcionando até agora, né. Então esse é o caminho, né, poder levar um pouco de conhecimento às pessoas, né, para que elas possam habitar numa forma diferente e vibrar numa frequência mais elevada, né, trazendo aí tudo aquilo que é necessário, né. E com isso, né, você começa a ganhar força, né? Essa força vai crescendo, 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 até que uma hora você começa a andar cada vez melhor, isso não tenha dúvidas. Vou recitar para vocês a Tábua de Esmeralda, porque é onde nós nos apoiamos, né? Uma das fontes aí de conhecimento. É verdade, é certo, sem erro, absolutamente verdade. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra a grande obra. Como todas as coisas derivam da coisa única, pela vontade e pela palavra daquele que as mentalizou. Tudo deve a existência a esta unidade. Tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. O sol é seu pai, a lua, sua mãe. O vento a trouxe em seu ventre, porque a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares, por meio do qual a luz penetra a terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo que se produz em sua superfície, por suas correntes contínuas, análogas às do próprio Sol. Separarás, pois, a terra do fogo, o sutil do espesso, com grande habilidade e critério. Terás por este meio a glória, e toda a treva desaparecerá de ti. E a força-fonte de toda a força, porque penetra tudo o que é denso e vence tudo o que é sutil. Assim, o mundo foi criado. É por isso que sou chamado de Tote, o Trismegisto, porque possuo o poder dos 3 aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo, o volátil. O que eu disse da grande obra do Sol, a obra mestra da arte alquímica, aqui está dito, e encerra tudo. Um texto fabuloso, né? Cada linha ou cada palavra tem um conhecimento gigante e infinito aí, né? Maravilhoso. Tudo que nós estudamos basicamente vem desse caminho. Deus do Grande Norte, tempestade interior. Se puder colocar a sua mão sobre o seu plexo solar, né, para fortalecer, caso esteja dirigindo, claro que não, né? Paz, 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 desce em mim e retira todos os tormentos que me assaltam, retira todos os problemas que me espreitam, retira tudo que é negativo em mim. Paz, 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 desce em mim e toma meus problemas em teus turbilhões, carrega-os instantaneamente e leva-os para longe de mim, para a luz que os consuma,
conduz-me à paz, conduz-me à serenidade. Dá-me o que é necessário para que esse turbilhão que me assaltou não seja mais que uma recordação desagradável. Oh, sim, dá-me a paz que impede esses problemas de se manifestarem, que impede esses problemas de me atormentar e inquietar. Que esses turbilhões volte para lá de onde vieram, que essa força me torne forte, que essa força, ao contrário, me abra os olhos, me dê a paz, a confiança e a calma. Que minha presença pose sua mão sobre todos esses problemas e apague tudo. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. As 4 declarações de eu sou. Eu sou é a palavra plena de Deus. Eu sou é a atividade mais pura de Deus. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É a palavra, a mais forte do mundo, a mais poderosa. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É a palavra, a mais honrada do universo. O decreto, né, do eu sou é fabuloso, maravilhoso, né? E quando nós colocamos eu sou em toda a movimentação, né, principiamos aí frases, todos os movimentos, trazemos cada vez mais uma força que nos ajuda a caminhar fortemente. E para a gente poder encerrar o nosso trabalho, nosso programa de hoje, a chama verde limão. Eu sou Ayam, a chama verde limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. E o caminho sobre a terra, me instala sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, o meu volume aumenta, e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviai-me aonde deveis, eu cumprirei a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde limão clarifica as situações. Chama verde limão, as mulheres de sóis, chama verde limão, as mulheres de sóis, chama verde limão, as mulheres de sóis. Corre docemente essa situação, instala a teia para morar, aquece, 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 espalha, te aumenta de volume e mostra-nos para terminar toda a coisa, a fim que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayam, 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 nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde limão, nós te pedimos, te insinuares nessa situação, te espalhares em torno e por dentro. Aquece, 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 ó poderosa chama verde limão, e faz rebentar a carapaça de mentira que está vivendo essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam. A lei da visão justa da situação, eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre na situação e aquece, 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 a fim de que a verdade apareça tanto a luz, esclarece as alturas escondidas da coisa e coloca-a nu. Ayam, 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 eu te agradeço o apelo que atendeste, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde limão, nós agradecemos os apelos que nós esqueceremos de empregar. Ayam, Ayam, Ayam. E é isso, né? Estamos aí finalizando o nosso trabalho de hoje, né? Estejam atentos aí às aulas, aos movimentos que são importantíssimos, podendo participar, né? E é claro, o aprendiz está aí, né? Está na hora de se mexer um pouco mais, estar mais firme, para que a gente possa trazer esse mundo cada vez mais para o eixo, manter esse conhecimento aí vivo, firme, né? Poder oferecer também para aqueles que não conhecem, através aí, o programa é um caminho para isso, por isso é importante que você compartilhe os vídeos, né? Passe às pessoas, para que também eu possa ouvir isso, né? E claro, cada um tira a sua conclusão. Ah, não gostei, não tem problema, ninguém tem que gostar de tudo, isso não existe, né? Não existe o melhor ou o pior, né? Porque isso aqui é certo, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, não é por aí, né? Temos que fazer o que é necessário e aquilo que o nosso coração determina. Então, se você sentiu que é legal, sim, no caso contrário, não, está tudo bem, está tudo certo, né? Por isso que é importante, né, passar adiante, e aí cada um faz a sua escolha, né, e vê aquilo que determina para si próprio, né? O trabalho é feito, né, com muito amor, o programa, tudo, o estudo, as aulas, tudo com muito carinho, com muita atenção, para que todos possam
estar vivendo isso da melhor maneira possível, né? Para que tudo possa acontecer de uma maneira perfeita e trazer a criação, né, de tudo aquilo que desejamos da melhor maneira possível, né? O mundo ele está sempre pronto para te receber, para poder realizar aquilo que você busca, né? Então, vamos lá, vamos estudar e fazer isso acontecer. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vou deixar aqui mais uma vez o nosso WhatsApp, caso queiram entrar em contato. Prefixo 11, né? 95025-8364, 95025-8364. Muito obrigado, um excelente dia para vocês e até o nosso próximo encontro.